Antes de você se entregar completamente aos braços do sono, permita que minha voz seja o guia que te conduz para fora do barulho do mundo. Você pode acreditar que a sua vida muda através das lutas que você trava sob a luz do sol, mas a verdade oculta é que a sua realidade é moldada no silêncio da noite. A mudança verdadeira não vem do esforço consciente, mas do estado mental em que você mergulha antes de adormecer. É neste momento sagrado, quando a mente analítica começa a se dissipar, que o subconsciente, o solo fértil onde todas as suas crenças residem, se abre para receber novas sementes. Os antigos estoicos sabiam que quem dorme em tensão acorda para um dia de conflito. Eles entendiam que o descanso não é uma pausa na vida, mas a base de uma vida virtuosa. Este áudio não é para te cobrar performance. Ele é um convite para a desistência honrosa de todas as suas batalhas por hoje. Não tente decorar estas palavras. Não tente entender cada filosofia. Apenas deixe que o som flua através de você como uma brisa suave que entra por uma janela aberta. Se você adormecer em minutos, terá alcançado o propósito. Se acordar no meio da noite, deixe estas palavras te acolherem novamente. Agora, respire fundo, solte o peso do corpo e permita que o aprendizado silencioso comece. Lição 1. Deixe o peso no chão. Existe um cansaço que não nasce das tarefas que você realizou, mas do fardo invisível que você se recusa a soltar. Desde o momento em que abriu os olhos pela manhã, você começou a coletar pesos. A preocupação com o horário, a irritação no trânsito, a palavra ríspida de um colega, a incerteza sobre o futuro financeiro e a cobrança interna de ser alguém que você talvez ainda não seja. Você carrega tudo isso como se fossem pedras pesadas em uma mochila que nunca sai das suas costas. Ao deitar na cama, o seu corpo clama por repouso, mas a sua mente continua segurando essa mochila com toda a força, acreditando que se você soltá-la, algo terrível acontecerá. Mas eu te convido a observar o quarto ao seu redor. No escuro e no silêncio, essas pedras não têm utilidade nenhuma. Elas não podem ser trabalhadas agora. Elas não podem ser resolvidas agora. Elas são apenas peso morto, drenando a energia que suas células precisam para se regenerar. Os estoicos nos ensinam que o sofrimento humano nasce do acúmulo de coisas que não pertencem ao presente. Segurar o dia de hoje enquanto tenta dormir é como tentar carregar a água de um oceano em um balde furado. É exaustivo e inútil. Imagine que cada uma dessas preocupações é um objeto físico que você está segurando nas mãos. Sinta o peso deles. Sinta a tensão nos seus dedos e nos seus braços. Agora, faça um movimento interno de abertura. Visualize-se colocando esses objetos um por um no chão ao lado da sua cama. Você não está jogando nada fora para sempre. Você está apenas permitindo que a terra sustente o que você não precisa carregar agora. Sinta o alívio imediato nos seus ombros. Sinta como o seu peito se expande quando você para de comprimir os pulmões com a ansiedade de segurar o mundo. Soltar não é um ato de fraqueza, é um ato de suprema sabedoria estoica. É reconhecer que você é um ser humano, não um Deus, e que você tem limites que precisam ser respeitados. O seu subconsciente está observando esse gesto. Ele está aprendendo que é seguro estar leve. Ele está entendendo que a sua identidade não depende do quanto você sofre ou do quanto você se preocupa. Você é a consciência que observa, não o fardo que carrega. Deixe que a cama receba todo o peso do seu corpo. Entregue cada músculo, desde os dedos dos pés até a testa. Se um pensamento pesado voltar, apenas diga a ele: eu te vejo. Mas agora você fica no chão. A noite é o seu santuário de leveza. Durma com a alma descalça e o coração vazio de fardos, sabendo que a terra é sólida o suficiente para segurar o mundo enquanto você viaja pelo reino dos sonhos.
Lição 2. A ilusão do controle absoluto. Uma das maiores fontes de angústia humana é a crença de que podemos e devemos controlar o rumo de todas as coisas. Levamos para a cama uma lista mental de "e se", tentando antecipar cada curva do caminho, cada reação das pessoas e cada imprevisto da vida. Essa vigilância mental é o que os estoicos chamavam de vã pretensão. Nós somos como marinheiros em um oceano vasto. Podemos ajustar as velas e segurar o leme, mas não temos poder sobre o vento ou sobre a força das ondas. Tentar controlar o que está fora de nós é como tentar impedir que o sol se ponha usando apenas a força da vontade. É uma luta que você está destinado a perder, e essa derrota constante é o que te impede de descansar. Perceba como essa tensão do controle se manifesta no seu corpo agora. Talvez sua mandíbula esteja levemente travada, ou sua respiração esteja curta, ou seus olhos fiquem se movendo por trás das pálpebras, procurando por algo. Tudo isso é o vigia interno, tentando garantir que você esteja pronto para qualquer desastre. Mas à noite é o momento em que o controle é, por natureza, impossível. Enquanto você dorme, você não controla seus batimentos, não controla sua digestão, não controla os sonhos que surgem. E, no entanto, tudo funciona perfeitamente. Existe uma inteligência maior no universo e no seu próprio corpo que cuida de tudo, sem precisar da sua permissão ou da sua supervisão constante. Desista da ilusão de que o seu pensamento pode garantir o amanhã. O amanhã virá com suas próprias cores e desafios, independentemente de quantas horas de sono você sacrifique tentando planejá-lo. O controle é uma armadilha que promete segurança, mas entrega apenas exaustão. Ao soltar o leme nesta noite, você não está deixando o barco naufragar. Você está permitindo que ele seja guiado pelas correntes naturais da vida. Imagine que você está retirando as mãos de um volante pesado. Sinta os braços relaxarem. Sinta a mente se acalmar ao perceber que, por algumas horas, você não tem responsabilidade nenhuma sobre o funcionamento do universo. O subconsciente aprende através da confiança. Quando você para de tentar dirigir o processo de relaxamento, o sono chega de forma orgânica. É como um animal silvestre que só se aproxima quando você para de tentar capturá-lo. Diga para si mesmo: eu abro mão do comando, eu confio no fluxo. Essa rendição não é passividade, é o reconhecimento da realidade. Você fez o que pôde durante o dia. Agora, deixe que a noite faça o trabalho dela. Sinta a paz que nasce quando você admite que não sabe de tudo e que não precisa garantir nada. Você é um passageiro seguro em um navio magnífico. Apenas descanse e deixe que a vida te leve para o próximo amanhecer. Lição 3. O retorno ao santuário interno. Durante todas as horas em que você esteve acordado, sua atenção foi projetada para fora. Você foi um observador do mundo, das notícias, das necessidades dos outros, das cores das ruas e dos sons do tráfego. Sua energia foi dispersada em 1000 direções diferentes, deixando o seu centro vazio e desprotegido. Viver o tempo todo voltado para fora é como deixar todas as portas e janelas de uma casa abertas durante uma tempestade. O interior fica frio, sujo e barulhento. Os estoicos ensinavam que o homem sábio é aquele que sabe retornar para a sua cidadela interior, um lugar de silêncio e força que ninguém pode invadir. Ficar interno é o ato de recolher esses fios de atenção que ficaram espalhados pelo mundo. Imagine que cada pensamento que você teve sobre outra pessoa ou sobre um problema externo é um fio que te liga a algo fora de você. Agora, mentalmente, comece a enrolar esses fios de volta para o seu próprio peito.
Sinta a sua energia retornando. Sinta o seu foco voltando para a única coisa que realmente te pertence, a sua presença consciente. Você não está mais no escritório, não está na casa de amigos, não está no futuro. Você está aqui, dentro da sua pele, ocupando o espaço sagrado do seu próprio corpo. Neste santuário interno, o barulho do mundo chega como um eco distante e sem importância. Não importa o que disseram de você, não importa o que esperam que você faça amanhã. Aqui dentro, você é o soberano. Sinta o calor que emana do centro do seu peito. Sinta a pulsação nas pontas dos seus dedos. Esse é o ritmo da sua própria vida, livre de interferências externas. Quando você habita a si mesmo com plenitude, o medo desaparece, pois o medo sempre vive no lá fora ou no depois. No aqui dentro só existe a paz do agora. O subconsciente se fortalece nesse recolhimento, criando uma barreira protetora contra a ansiedade. Visualize o seu interior como um jardim secreto, cercado por muros altos de pedra, onde o vento não sopra e o barulho não entra. Lá existe uma fonte de água cristalina que representa a sua serenidade. Mergulhe nessa sensação. Você não precisa de nada que venha de fora para se sentir completo agora. O reconhecimento, o amor, a segurança, tudo isso já existe nessa fonte interna. Ao dormir a partir desse lugar de autossuficiência, você reprograma sua mente para não ser mais dependente das circunstâncias. Você acorda como alguém que possui a si mesmo, alguém que não se abala com as tempestades, porque sabe que o seu verdadeiro lar é o silêncio que você carrega por dentro. Para alcançar o volume de 75.000 caracteres, cada lição deve ser uma jornada vasta, explorando cada detalhe da sensação física e da filosofia estoica. Abaixo, continua a expansão das lições com o máximo de profundidade, utilizando repetições hipnóticas, metáforas sensoriais e reforços de relaxamento para reprogramar o subconsciente. Lição 4. A plenitude do agora. Muitas vezes, a sua mente se comporta como um viajante inquieto que nunca chega ao destino. Mesmo quando o seu corpo finalmente encontra o repouso na cama, a sua mente já partiu em busca de algo que falta. Ela procura por uma resposta que não veio, por um dinheiro que não entrou, por uma palavra de carinho que não foi dita, ou por uma segurança que parece estar sempre além da próxima colina. Essa sensação de falta é uma ferida aberta que drena a sua paz. Os estoicos nos ensinam que a infelicidade não nasce da carência real de bens, mas do desejo incessante de que o momento presente seja diferente do que ele é. Eles nos lembram que, se você não consegue encontrar a paz no agora, você não a encontrará em lugar nenhum, pois o futuro é apenas um agora que ainda não chegou. Nesta noite, eu te convido a realizar um experimento de suficiência absoluta. Observe com uma calma profunda a realidade física deste instante. Você está respirando. O ar entra nos seus pulmões sem que você precise lutar por ele. Ele é um presente gratuito da existência. Você está sendo sustentado por uma superfície que suporta o seu peso sem reclamar. Você está protegido do frio e do vento. Para o propósito sagrado do descanso, nada, absolutamente nada, está faltando. A ideia de que você precisa de algo a mais para ser feliz agora é apenas um ruído, uma interferência de rádio de uma estação que você não precisa mais sintonizar. Sinta a plenitude de apenas existir. Não há déficit na sua alma neste momento. O subconsciente aprende através do sentimento de satisfação. Se você dorme sentindo que está devendo ou que é incompleto, você acorda com uma fome espiritual que nada pode saciar. Mas, se você permite que a afirmação "nada falta agora" se infiltre em suas células, algo milagroso acontece. A ansiedade perde o seu combustível. Imagine que você é um copo de água que foi agitado o dia inteiro.
Agora, o copo está parado sobre a mesa. A sujeira e a lama descem para o fundo e a água se torna cristalina por si mesma. Você não precisa fazer a água ficar clara. Você só precisa parar de agitá-la. O seu agora já é pleno. Aceite essa plenitude como quem aceita um banho morno após um longo dia de frio. Sinta o espaço entre os seus pensamentos. Nesse espaço não há problemas, não há contas a pagar, não há arrependimentos. Existe apenas a consciência pura e tranquila. Os estoicos diziam que a verdadeira riqueza é ter uma mente que não é escrava de desejos externos. Ao declarar que este momento é suficiente, você recupera a sua liberdade. O seu valor não depende do que você conquistará amanhã. O seu valor está no fato de você estar aqui, consciente e em paz. Deixe que essa sensação de bastante relaxe os músculos do seu pescoço e da sua nuca. Você não é um ser em falta. Você é um ser em repouso. E nesse repouso, você descobre que já possui tudo o que realmente importa. Lição 5. O aprendizado silencioso da noite. Vivemos sob a ditadura do esforço consciente. Fomos ensinados desde pequenos que, se não estamos lutando, não estamos progredindo. Acreditamos que o aprendizado é algo que acontece apenas quando estamos com os olhos arregalados, focados e cansados. Mas a natureza nos conta uma história diferente. A semente não faz esforço para virar árvore. Ela apenas se entrega ao solo e permite que a vida aconteça através dela. O seu subconsciente funciona da mesma forma. Ele é muito mais poderoso que a sua mente racional. E ele aprende melhor quando você não está tentando ensinar. O sono não é um tempo perdido, é o período de maior atividade criativa e reconstrutiva do seu ser. Enquanto você relaxa e permite que as palavras se tornem apenas sons distantes, o seu subconsciente está limpando os arquivos do dia. Ele está decidindo o que guardar e o que descartar. Se você adormece em um estado de medo, ele reforça os caminhos neurais do medo. Mas, se você se entrega a esses princípios estoicos de calma e desapego, ele começa a reconstruir a sua personalidade a partir de uma base de serenidade. Você não muda a sua vida gritando com os seus problemas. Você muda a sua vida sussurrando para o seu subconsciente durante o descanso. A mente que aprende dormindo é uma mente que não encontra resistência. Não há ego aqui para discutir. Não há orgulho para discordar. Existe apenas a aceitação pura. Imagine que a sua mente é um oceano profundo. A superfície pode estar agitada, mas as correntes profundas são lentas, poderosas e constantes. É nessas correntes que estamos trabalhando agora. Você não precisa memorizar estas lições. Elas já estão gravadas na parte de você que nunca esquece. Amanhã, você poderá se deparar com um desafio e, para sua surpresa, reagirá com uma calma que não conhecia. Isso não será fruto de um esforço momentâneo, mas o resultado do aprendizado silencioso desta noite. O subconsciente terá assimilado que a paz é a sua resposta padrão. Confie nesse processo invisível. Ele é mais eficiente do que qualquer estudo exaustivo. Sinta o prazer de não ter que entender tudo. A lógica é limitada. A intuição do subconsciente é vasta. Ao fechar os olhos, você está entrando na sala de aula mais avançada do universo. O silêncio. Deixe que a voz da sabedoria estoica flua para o seu interior, como o óleo que lubrifica uma engrenagem que estava travada. A rigidez do seu caráter começa a amolecer, dando lugar a uma flexibilidade resiliente. Você está sendo reprogramado para a estabilidade. Durma na certeza de que, enquanto o seu corpo descansa, a sua alma está sendo cuidadosamente reordenada. Você acordará não apenas descansado, mas renovado em sua essência mais profunda. Lição 6. A desistência da vigilância. A vigilância é uma sentinela que nunca dorme dentro de você. Ela nasceu em tempos de escassez ou de dor,
quando você precisava estar atento a cada sinal de perigo para sobreviver. Mas o problema é que a sentinela não percebeu que a guerra acabou. Ela continua andando de um lado para o outro na muralha da sua mente, procurando por problemas onde só existe o silêncio. Essa hipervigilância mantém o seu cortisol elevado, o seu coração acelerado e o seu sono superficial. O estoicismo nos ensina a arte de desarmar o guarda. Reconheça que neste momento a sua vigilância não é uma proteção, ela é uma prisão. Estar atento agora não vai prevenir o amanhã, apenas vai destruir o seu hoje. Observe como é cansativo vigiar. Vigiar o que os outros pensam. Vigiar se você vai conseguir dormir. Vigiar se os seus planos vão dar certo. É uma carga mental imensa. Mas olhe para as flores no campo. Elas não vigiam o crescimento, elas apenas florescem. Os estoicos diziam que devemos nos preocupar apenas com o que está sob nosso controle direto, nossos pensamentos e nossas ações presentes. Todo o resto deve ser entregue ao destino. E agora, o seu único dever é o descanso. Desligue os radares, recolha as antenas. Diga à sua sentinela interna: obrigado pelo serviço, mas esta noite eu estou sob a proteção da natureza. Você pode descansar também. Sinta a armadura caindo. Primeiro, relaxe a testa, o lugar onde a vigilância costuma se franzir. Depois, relaxe os olhos, permitindo que eles se afundem nas órbitas. Solte a língua da abóbada da boca. Deixe que os seus ombros se afastem das orelhas. Cada músculo que relaxa é uma mensagem de segurança para o seu subconsciente. Quando o corpo para de lutar, a mente entende que não há ameaça. E quando não há ameaça, a cura acontece. A verdadeira força não está em estar sempre pronto para o ataque, mas em ter a coragem de ser vulnerável diante do sono. Soltar a vigilância é o maior ato de fé que você pode realizar em relação à vida. Imagine que você está em um barco seguro, em águas cristalinas e que o céu está cheio de estrelas. Você não precisa vigiar a rota. O barco está ancorado em um porto de paz. Nada pode te tocar, nada pode te ferir. O subconsciente, ao sentir essa ausência de perigo, entra em um estado de reparação profunda. Ele começa a curar as feridas invisíveis do estresse. Sinta a liberdade de ser ninguém por algumas horas, sem cargos, sem nomes, sem responsabilidades. Apenas uma consciência pura que se dissolve na imensidão da noite. A vigilância é um fardo, a entrega é um voo. Escolha voar nesta noite deixando a guarda no chão, pois você está em casa e aqui você está seguro. Lição 7. A liberdade da não reação. A nossa vida moderna é uma sucessão ininterrupta de reações. Somos como marionetes puxadas pelos fios dos eventos externos. Um e-mail nos irrita, um comentário nos entristece, um atraso nos desespera. Gastamos uma energia vital preciosa reagindo a coisas que, na escala da vida, têm pouca importância. O estoicismo nos oferece a chave para a liberdade. A indiferença seletiva não é deixar de sentir, mas é decidir não ser escravo do que se sente. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Se você habita esse espaço, você se torna o mestre da sua vida. À noite, esse treino de não reação atinge o seu auge de poder. Enquanto você está deitado, pensamentos vão surgir. Eles virão como cobradores de dívidas, tentando roubar a sua atenção. Eles trarão cenas do passado ou medos do futuro. A sua reação habitual é lutar contra eles ou se deixar levar por eles. Mas hoje, você fará algo diferente. Você não fará nada. Você observará o pensamento surgir como uma bolha de sabão que sobe no ar e o deixará estourar sozinho. Não dê a ele o alimento da sua irritação. Não dê a ele a importância do seu medo. Quando você não reage a um pensamento, ele perde o poder de te controlar. Ele se torna apenas um ruído elétrico insignificante nos neurônios.
Imagine que você é uma montanha de granito. O vento sopra contra a montanha, a chuva cai, o sol queima. Mas a montanha não reage. Ela permanece. Os seus pensamentos e emoções são como o clima que passa ao redor da montanha. Eles mudam constantemente. Mas a montanha, que é a sua essência, permanece inabalável. Ao praticar a não reação nesta noite, você está ensinando ao seu subconsciente a não ser mais uma vítima das circunstâncias. Você está construindo uma estabilidade interior que o mundo não pode quebrar. Sinta a força que existe em ser o observador calmo do seu próprio caos mental. O caos diminui quando não encontra resistência. O corpo relaxa profundamente quando percebe que a mente parou de brigar. Cada vez que você escolhe não reagir a uma lembrança desconfortável, um nó de tensão se desfaz no seu sistema nervoso. Você está dizendo ao seu ser: eu sou maior que os meus problemas. Essa é a reprogramação mais profunda que existe. Amanhã, diante de uma provocação, você sentirá essa lição agindo. Você verá o problema, mas não será engolido por ele. Você terá o poder da escolha. Durma com essa autoridade. Você não é um reflexo do mundo. Você é o silêncio que o observa. Deixe que os pensamentos venham e vão, enquanto você permanece ancorado na paz da sua não reação. Lição 8. O ritmo sagrado da natureza. Os antigos sábios estoicos olhavam para o céu e para a terra não apenas como paisagens, mas como professores silenciosos. Eles observavam que no universo nada acontece fora de seu tempo e nada exige mais energia do que o necessário. Uma árvore não luta para dar frutos. Ela simplesmente permite que o ciclo da vida flua através de suas raízes e galhos. As estrelas não sentem o peso de brilhar. Elas apenas cumprem sua natureza na vastidão do cosmos. Nós, seres humanos, muitas vezes nos desconectamos desse ritmo. Tentamos apressar o amanhã, tentamos esticar o hoje e vivemos em um estado de urgência artificial que o nosso corpo biológico não reconhece como natural. Essa desconexão é a raiz de grande parte da nossa exaustão mental e física. Ao deitar-se agora, você está sendo convidado a voltar para casa, a realinhar o seu coração com o batimento lento e constante da própria natureza. Imagine que o seu descanso não é um ato de isolamento, mas um mergulho em um oceano de vida que nunca para de se renovar. A noite é a estação do recolhimento, e assim como as flores fecham suas pétalas para proteger sua essência, você está fechando as portas dos seus sentidos. Não há nada de errado em parar. Não há nada de errado em ser lento. O subconsciente precisa sentir que você faz parte de uma ordem maior, onde o repouso é tão valorizado quanto a ação. Sinta como se o seu corpo estivesse se fundindo com a terra, tornando-se pesado, calmo e estável. A natureza não tem pressa e ainda assim tudo nela se realiza. Ao adotar essa mentalidade, você remove a pressão de ter que chegar a algum lugar. Você já chegou. O seu lugar agora é aqui, no silêncio, sob a proteção das leis naturais que governam o sono. Respire como se você estivesse respirando junto com a floresta. Sinta o ar entrando e saindo, limpando cada célula, organizando cada pensamento de acordo com a harmonia universal. A ansiedade é um ruído que surge quando tentamos ser mais rápidos que a vida. Mas nesta noite, você escolhe ser o ritmo da vida. Sinta os batimentos do seu coração desacelerando, harmonizando-se com a calma da noite. Você não é uma máquina que precisa ser consertada. Você é um organismo vivo que precisa ser nutrido pelo silêncio. Deixe que a inteligência da natureza, que sabe como curar uma ferida e como fazer o sol nascer, cuide da sua mente enquanto você dorme. Quando você confia na natureza, você para de lutar contra si mesmo.
E é nesse momento que o sono se torna uma experiência de renascimento. Lição 9. O silêncio como cura profunda. Vivemos em uma era de poluição sonora constante. Não são apenas os ruídos das ruas ou das máquinas, mas o barulho incessante de informações, opiniões e notificações que bombardeiam a nossa consciência. Esse excesso de estímulos cria uma mente fragmentada e um sistema nervoso que vive em estado de choque. Para o estoicismo, o silêncio é o remédio supremo. Ele não é a ausência de som, mas a presença de uma clareza que só surge quando as distrações desaparecem. Ao entrar no silêncio da noite, você está entrando em um laboratório de cura. É no silêncio que o seu subconsciente consegue ouvir a sua própria voz interna, livre das influências externas que tentam ditar como você deve se sentir ou quem você deve ser. Visualize o silêncio como uma substância líquida, morna e transparente que começa a preencher o quarto. Essa substância toca a sua pele e traz um relaxamento imediato. Ela entra pelos seus ouvidos e dissolve todas as palavras duras que você ouviu hoje, todas as críticas e todas as preocupações barulhentas. No silêncio, você descobre que é muito mais do que as suas histórias. Você é o espaço onde o silêncio habita. Sinta o prazer de não ter que falar, de não ter que ouvir e de não ter que processar nada. O silêncio é um escudo que protege a sua alma. Ele cria uma barreira entre você e o caos do mundo, permitindo que a sua essência brilhe com uma luz mansa e constante. Aprenda a amar o silêncio, mesmo quando a mente tenta preenchê-lo com pensamentos antigos. Veja cada pensamento como um ruído que tenta quebrar a paz, mas perceba que o silêncio é sempre maior que qualquer pensamento. O silêncio é o fundo da tela onde a vida é pintada. Se você se foca no silêncio, os problemas perdem o volume. O subconsciente se reorganiza melhor no vazio. É como se, durante a noite, o silêncio fosse um artesão cuidadoso, consertando as fibras da sua paciência e da sua resiliência. Durma, abraçado a essa quietude. Não há nada a temer no vazio. O vazio é onde o descanso é total. Deixe que o silêncio seja o seu último pensamento, uma nota única e pura que te conduz suavemente para o esquecimento profundo do sono. Lição 10. A perspectiva do cosmos. Muitas vezes perdemos o sono porque olhamos para as nossas dificuldades através de uma lente de aumento. Um problema no trabalho, um desentendimento familiar ou uma dúvida pessoal parecem ocupar todo o horizonte da nossa existência. O estoicismo nos convida a mudar o ângulo de visão, a praticar a visão do alto. Imagine que a sua consciência começa a subir, saindo do seu corpo, atravessando o teto do seu quarto e elevando-se acima da sua cidade. Continue subindo até que as luzes da civilização sejam apenas pequenos pontos brilhantes na escuridão. Suba ainda mais, até que a Terra seja apenas uma esfera azul e branca, flutuando na vastidão silenciosa do espaço. Desse lugar, olhe para a sua vida. Onde estão os problemas que pareciam tão gigantescos alguns minutos atrás? Dessa perspectiva cósmica, você percebe a insignificância das pequenas angústias e a majestade da existência da qual você faz parte. A humanidade existe há milênios e trilhões de pessoas já viveram, amaram, sofreram e dormiram antes de você. O tempo é vasto e o espaço é infinito. Essa percepção não serve para desvalorizar a sua vida, mas para tirar o peso dramático dos seus ombros. Você não precisa carregar o destino da humanidade. Você é uma parte pequena e preciosa de um todo imenso. Sentir-se pequeno é, na verdade, uma libertação. Significa que você pode relaxar. Significa que o universo é grande o suficiente para cuidar de si mesmo enquanto você descansa. Sinta a paz que vem de saber que você é um cidadão do cosmos.
O subconsciente se acalma profundamente quando entende que a vida é muito maior que o dia de hoje. Ao adotar essa perspectiva, você reprograma a sua mente para não reagir com desespero às flutuações da fortuna. Você se torna como uma estrela, constante, calma e brilhante, independentemente das nuvens que passam abaixo. Deixe que a vastidão do espaço traga um frescor para a sua mente. O cansaço se dissolve na imensidão. A ansiedade desaparece no vácuo estelar. Durma com a sensação de estar flutuando entre as galáxias, seguro, amparado e livre. O universo é o seu berço e nesta noite ele te convida a confiar na sua própria eternidade. Lição 11. A soberania do estado interno. Os estoicos acreditavam que o único lugar onde somos verdadeiramente livres é dentro da nossa própria mente. O mundo pode tirar o seu dinheiro, a sua saúde ou o seu tempo, mas ele não pode tirar a sua capacidade de escolher como você interpreta esses eventos. Essa é a soberania interna. No entanto, passamos o dia entregando as chaves dessa fortaleza para qualquer um motorista impaciente, um chefe estressado ou uma notícia ruim na internet. À noite, você deve retomar as chaves. Você deve declarar que o seu estado interno é um território sagrado onde o mundo exterior não tem permissão para entrar. Ninguém pode te perturbar agora sem o seu consentimento. E você decide, neste momento, retirar esse consentimento de tudo o que for negativo. Visualize a sua mente como uma fortaleza inexpugnável. Os muros são altos e feitos de uma pedra sólida chamada razão. Lá dentro, o clima é sempre ameno e a luz é sempre suave. Ao redor da fortaleza podem existir tempestades, mas elas não conseguem ultrapassar os portões. O subconsciente precisa sentir que ele tem um dono, um mestre que decide o que entra e o que fica de fora. Ao praticar essa soberania, você para de se sentir uma vítima das circunstâncias. Você começa a entender que a sua paz depende apenas da sua decisão de mantê-la. Sinta o poder de dizer não para as preocupações invasoras. Elas batem à porta, mas você não abre. Você permanece em seu trono de serenidade, governando o seu mundo interior com calma e firmeza. Esta lição é sobre o autorrespeito profundo. Respeitar o seu descanso é respeitar a sua própria vida. Quando você permite que problemas externos roubem o seu sono, você está permitindo que o mundo profane o seu templo. Reivindique a sua paz. Sinta a força que vem de ser o guardião da sua própria mente. Esse treinamento noturno cria um hábito poderoso. Durante o dia, você se tornará alguém muito mais difícil de ser abalado. Você levará essa fortaleza com você para todos os lugares. Mas agora, o trabalho é apenas fechar os portões e aproveitar o conforto da sua própria companhia. Você é o mestre da sua calma. Você é o arquiteto do seu silêncio. Deixe que essa autoridade interna relaxe os seus sentidos. Você está no comando da sua paz e sob o seu governo tudo está em ordem. Lição 12. A dissolução da culpa e do arrependimento. A culpa é uma âncora que nos mantém presos a um passado que não existe mais, impedindo o barco da nossa consciência de navegar para as águas tranquilas do sono. Muitas vezes, ao fechar os olhos, a mente começa a repassar erros, falhas e momentos em que não fomos a nossa melhor versão. O estoicismo nos ensina que o passado é algo indiferente agora, porque não está mais sob o nosso controle. O que aconteceu já se tornou parte da história do universo, e nem o homem mais poderoso da Terra pode mudar uma única vírgula do que já foi escrito. Martirizar-se pelo que já passou é desperdiçar o presente, que é a única coisa que realmente temos. A verdadeira virtude não está em nunca errar, mas em ter a sabedoria de aprender e a coragem de seguir em frente. Pratique agora o perdão estoico.
Reconheça que você é um ser humano em constante aprendizado e que, no momento do erro, você agiu com o nível de consciência que possuía. Se você soubesse agir melhor, teria agido. Olhe para a sua versão que falhou com compaixão, não com julgamento. Imagine que você está lavando a sua alma em uma fonte de águas claras, removendo as manchas da culpa e do arrependimento. Sinta o peso saindo do seu peito. O subconsciente não consegue se regenerar se estiver sob o peso do auto-ataque. Ele precisa de um ambiente de aceitação para florescer. Diga para si mesmo: eu aceito o que foi, eu aprendo com o que foi, e agora eu deixo ir. Deixar ir não é ignorar as lições, mas é recusar-se a carregar o chicote da punição para a cama. O dia de hoje foi uma escola e agora a aula terminou. Você não precisa mais revisar a prova. Os portões da escola fecharam. Sinta a leveza de não ter que ser o seu próprio juiz nesta noite. Permita-se ser apenas um aprendiz em repouso. Quando a culpa se dissolve, o corpo relaxa instantaneamente. A respiração flui sem obstruções e o coração bate com uma leveza renovada. Você é livre do passado. O amanhã oferecerá uma nova página em branco, mas para escrevê-la bem, você precisa dormir sem as sombras de ontem. Durma em paz com a sua história. Você é humano, e isso é o suficiente para ser amado e para descansar. Para continuarmos nossa jornada rumo à profundidade absoluta e ao volume de conteúdo desejado, expandiremos agora as lições de 13 a 17. Cada parágrafo foi desenhado para ser uma imersão sensorial e filosófica, utilizando a repetição terapêutica e descrições minuciosas que envolvem a mente consciente até que ela se sinta segura para adormecer. Lição 13. A perspectiva da eternidade. Os estoicos frequentemente praticavam o que chamavam de melete, uma meditação sobre a vastidão do tempo, para que as preocupações imediatas perdessem sua força esmagadora. Imagine, enquanto você está deitado, que o tempo é um oceano infinito e que o dia de hoje é apenas uma pequena gota que cai nesse oceano e desaparece instantaneamente. Todas as grandes civilizações, todos os impérios que pareceram eternos, todos os heróis e todos os problemas que já existiram foram engolidos por esse oceano de tempo. Por que então dar tanta importância a uma pequena onda que se formou hoje na superfície da sua vida? Ao olhar para a sua existência através da lente da eternidade, você percebe que a maioria das coisas que roubam o seu sono são passageiras e sem importância real na grande tapeçaria do universo. Essa visão não serve para tornar a vida sem sentido, mas para dar a você a liberdade de não ser um prisioneiro do imediato. O subconsciente precisa dessa perspectiva para relaxar os mecanismos de sobrevivência. Quando você se vê como parte de um fluxo eterno, a pressão para resolver tudo agora se dissipa. Sinta como se as paredes do seu quarto estivessem se expandindo, tornando-se tão vastas quanto o horizonte. Você não é apenas um corpo em uma cama. Você é uma expressão da vida que existe há bilhões de anos e continuará existindo de outras formas por bilhões de anos. Essa conexão com o eterno traz uma calma monumental. É como se você estivesse descansando nas mãos do próprio tempo, confiando que ele levará tudo o que é pesado e deixará apenas o que é essencial. Sinta a paz de ser apenas um momento na eternidade. Não há necessidade de pressa, pois o tempo não vai acabar. O amanhã é apenas mais um ciclo natural, e você está seguro dentro dessa ordem majestosa. Deixe que a ideia de sempre e nunca acalme o seu sistema nervoso. A maioria das suas dores de hoje serão esquecidas em poucos anos e quase todas serão irrelevantes em um século. Durma com essa sabedoria. O peso do mundo não pertence a você. Ele pertence ao tempo e o tempo sabe como carregá-lo.
Ao fechar os olhos, imagine que você está mergulhando em um rio de luz que corre para o infinito. Você está em casa, no seio da eternidade, e aqui, o descanso é a única lei que governa a sua alma. Lição 14. O domínio da vontade interna. Para o filósofo Epiteto, a única coisa que realmente possuímos é a nossa vontade e a nossa capacidade de escolher como reagimos ao que nos acontece. Todo o resto, o nosso corpo, a nossa reputação, os nossos bens e até as pessoas que amamos, são coisas externas que o destino pode nos tirar a qualquer momento. À primeira vista, isso pode parecer assustador, mas é, na verdade, a fonte da maior liberdade que um ser humano pode experimentar. Se a sua paz depende apenas da sua vontade interna, então você é invencível. Nesta noite, você está exercendo esse domínio. Você está escolhendo não ser perturbado. Você está escolhendo o descanso como um ato de vontade soberana. Sinta o poder que existe em dizer para a sua própria mente: eu decidi que agora nada terá poder sobre o meu silêncio. Visualize essa vontade interna como uma chama azul, calma e constante, queimando no centro do seu ser. Essa chama não treme com o vento das preocupações e não se apaga com a chuva das tristezas. Ela é a sua essência estoica. Quando você se foca nessa chama, você percebe que o barulho do mundo é externo a você. Ele acontece lá fora, enquanto você permanece aqui dentro, intocado. O subconsciente se acalma profundamente quando percebe que existe um mestre na casa. Quando você assume o comando da sua vontade, o medo se retira, pois o medo é o filho da incerteza. E aqui não há incerteza. Você decidiu estar em paz. Sinta como essa decisão relaxa os músculos da sua face, suaviza o seu olhar e permite que o seu pescoço descanse completamente. Treinar a vontade antes de dormir é o exercício mais produtivo que você pode realizar. Não é uma vontade agressiva, mas uma vontade firme e gentil, como a força da gravidade. É a vontade de ser estável. É a vontade de não se deixar levar por fantasias de ansiedade. Ao praticar isso, você está reprogramando o seu subconsciente para ser o capitão da sua própria alma. Amanhã, quando o mundo tentar te empurrar em 1000 direções, você sentirá a força dessa chama interna que cultivou hoje. Você se lembrará de que a sua paz é uma escolha sua. Mas agora, a sua escolha é o abandono consciente. Use a sua vontade para ordenar ao seu corpo que solte as últimas tensões. Você é o senhor do seu estado interno e, sob o seu comando, a paz é absoluta. Lição 15. A sabedoria da impermanência. Tudo na vida é como uma nuvem que se forma e se desfaz no céu. Os estoicos nos lembram constantemente da impermanência de todas as coisas. O Panta-rei, o conceito de que tudo flui. As situações difíceis que você enfrenta hoje não são permanentes. Elas vão mudar, elas vão passar, elas vão se transformar em outra coisa. Da mesma forma, as alegrias também são passageiras, e é por isso que devemos aproveitá-las sem nos apegarmos a elas. Entender a impermanência é a chave para não sofrer excessivamente por nada. Se você sabe que a dor é temporária, você consegue suportá-la com mais calma. Se você sabe que o problema de hoje terá um fim, você pode dormir em paz, sabendo que o amanhã trará uma nova configuração da realidade. Imagine que você está sentado à beira de um rio largo, observando as folhas que caem na água e são levadas pela correnteza. Cada folha representa um evento do seu dia, uma conversa, uma tarefa, uma preocupação. Veja-as passando por você. Não tente segurar nenhuma folha. Não tente trazê-las de volta. Apenas observe a correnteza. O subconsciente se liberta quando entende que nada é fixo. A rigidez mental é o que causa a insônia. O desejo de que as coisas permaneçam como estão ou que mudem imediatamente. Mas o rio da vida segue seu próprio curso. Ao aceitar a impermanência, você se torna fluido.
Você para de oferecer resistência à vida e, sem resistência, o relaxamento se torna profundo e automático. Sinta a leveza de saber que nada dura para sempre. Isso traz um frescor para a alma, como uma chuva que limpa a poeira de uma estrada. As suas preocupações atuais são apenas hóspedes passageiros na sua mente. Eles não moram lá. Deixe que eles façam o seu caminho e saiam pela porta dos fundos, enquanto você se foca no eterno agora. O sono é, ele mesmo, uma lição de impermanência. Você morre para o mundo acordado para nascer no mundo dos sonhos e depois retorna renovado. Durma com a tranquilidade de quem sabe que o universo está em constante movimento e que você está perfeitamente seguro dentro dessa mudança. Nada está parado e, por isso, nada está perdido. Descanse na fluidez da existência. Lição 16. O refúgio na simplicidade. Muitas vezes, a nossa mente é sobrecarregada pela complexidade que criamos para as nossas vidas. Inventamos necessidades, acumulamos desejos e nos perdemos em labirintos de obrigações sociais e profissionais. O estoicismo nos chama de volta à simplicidade, a entender que o que realmente precisamos para a felicidade e para a paz é muito pouco. Marco Aurélio dizia que muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de ti, no teu modo de pensar. À noite, essa lição se torna palpável. O que você precisa agora? Apenas de um lugar para deitar, do ar para respirar e do silêncio para se encontrar. Todo o resto é supérfluo neste momento. Visualize-se despindo-se de todas as camadas complexas da sua identidade. Retire o seu cargo profissional, retire o seu status social, retire as suas posses, retire até os seus planos para o futuro. O que sobra? Sobra apenas um ser vivo, puro e simples, sob as cobertas. Sinta a dignidade e a paz dessa simplicidade. O subconsciente ama a simplicidade porque ela não exige esforço de processamento. Quando você simplifica a sua existência para o aqui e o agora, o seu cérebro desliga os centros de estresse analítico. Você não precisa resolver equações de vida agora. Você só precisa ser. Sinta o toque do tecido na sua pele, a temperatura do quarto, o som suave da sua própria respiração. Tudo é direto, tudo é simples, tudo é real. Ao abraçar a simplicidade, você descobre que é muito mais fácil estar em paz do que você imaginava. A paz não é algo que você constrói com tijolos de ouro, é algo que você descobre quando remove os escombros da complicação. Deixe que a simplicidade da noite cure a sua mente fragmentada. Não há nada para analisar. Não há nada para comparar. Você está em um estado de pureza existencial. Essa reprogramação ensina ao seu subconsciente que a felicidade não é um destino complexo, mas um estado de ser acessível a qualquer momento. Durma com a riqueza de quem descobriu que ter o suficiente é ter tudo. A simplicidade é o descanso final da alma que parou de procurar e começou a apenas estar. Lição 17. A união com o todo. Os estoicos acreditavam no conceito de simpatia, a ideia de que tudo no universo está interconectado, como os membros de um único corpo. Você não é uma ilha isolada sofrendo sozinha no escuro. Você é uma parte integrante da humanidade e do cosmos. Cada respiração sua é partilhada com as árvores. Cada átomo do seu corpo foi forjado no coração de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Sentir essa união dissolve a solidão e o isolamento que muitas vezes alimentam a ansiedade noturna. Você pertence a este universo. Você é bem-vindo aqui. A noite não é um vazio assustador, mas o manto de uma mãe que acolhe todos os seus filhos para o descanso. Imagine que você está conectado por fios de luz invisíveis a todos os seres que estão descansando neste momento. Sinta a força coletiva da paz que emana do sono da natureza. Você está mergulhado em uma rede de existência
que te sustenta e te protege. O subconsciente relaxa quando percebe que não precisa carregar o fardo da individualidade separado o tempo todo. Você pode se dissolver um pouco nessa conexão. Deixe que os limites do seu ego se tornem fluidos. Você é o oceano, não apenas uma onda. Ao sentir essa união, o medo do futuro e a dor do passado perdem o sentido, pois no todo, tudo está sempre em equilíbrio. Sinta-se amparado pela totalidade da vida. Você é uma peça essencial no quebra-cabeça da existência. Se você está aqui, é porque o universo precisa que você esteja aqui. Essa certeza traz uma segurança inabalável. Durma com a sensação de estar sendo carregado por uma correnteza de amor e inteligência universal. Não há esforço em pertencer. Não há exigências para ser parte do todo. Apenas relaxe e permita que essa conexão restaure a sua energia. Você está em harmonia com o sol, com a lua e com as estrelas. O silêncio que você ouve agora é o mesmo silêncio que preenche o espaço entre as galáxias. Você é o universo experimentando a si mesmo como um ser humano que descansa. Tudo está bem e você está em casa. Para prosseguir com a nossa jornada de expansão absoluta e atingir a densidade necessária para o seu roteiro, focaremos agora nas lições finais, 18 a 20, e em um encerramento extenso e hipnótico. Cada parágrafo abaixo foi construído para ocupar o espaço mental do ouvinte, utilizando repetições estratégicas, metáforas táteis e a filosofia estoica, aplicada ao relaxamento profundo do subconsciente. Lição 18. A entrega ao fluxo da providência. Os estoicos chamavam de amor fati o amor ao destino. A aceitação entusiasmada de tudo o que acontece, não como um fardo, mas como um combustível para a alma. Mas há uma camada ainda mais profunda nessa filosofia. A confiança na providência, ou seja, na inteligência que organiza o caos do mundo. À noite, essa entrega precisa ser total. Imagine que você passou o dia tentando empurrar a vida em uma direção específica, lutando contra o que aconteceu e desejando o que não aconteceu. Agora, ao deitar, você decide parar de lutar. Você decide que o universo é mais sábio do que as suas preocupações. Entregar-se ao fluxo da providência significa confiar que, mesmo as coisas que parecem erradas, estão contribuindo para um bem maior que a sua mente limitada ainda não consegue enxergar. É a desistência da resistência. Sinta como o seu corpo reage quando você para de lutar contra os fatos da vida. A resistência física é apenas o reflexo da resistência mental. Quando você aceita o dia de hoje exatamente como ele foi, com suas falhas, seus atrasos e seus desafios, a tensão nos seus músculos se dissolve como sal na água. O subconsciente aprende que a segurança não vem da nossa capacidade de forçar o mundo, mas da nossa capacidade de fluir com ele. Imagine que você está deitado em uma balsa, flutuando em um rio calmo. Você não tem remos e não precisa deles. O rio conhece o caminho. O rio sabe onde estão as pedras e onde estão as águas profundas. A sua única tarefa é permanecer na balsa e olhar para o céu. Essa entrega é o estado mais alto de força estoica, a coragem de não ter o controle. Deixe que a providência tome as rédeas da sua vida enquanto você entra no reino do sono. Não há nada que você precise resolver entre agora e o amanhecer. Se houve uma injustiça, deixe que o tempo a cure. Se houve um erro, deixe que a sabedoria o transforme. Você está sendo carregado por uma força que sustenta planetas em suas órbitas e faz o sangue correr em suas veias. Essa força não falha. Ela é constante, antiga e benevolente. Sinta o alívio de saber que você não é o responsável solitário pela sua vida. Você é um parceiro da existência. Ao fechar os olhos, sinta que o próprio universo está respirando através de você.
O descanso profundo é o seu assentimento a essa ordem maior. Entregue-se, solte-se e confie. Lição 19. O despertar do observador silencioso. Dentro de você, além dos seus pensamentos, além das suas emoções e além da sua história pessoal, existe um lugar de absoluta quietude. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o centro diretor, a parte mais pura da alma, que observa tudo sem ser afetada por nada. Durante o dia, esse observador fica obscurecido pelas nuvens da agitação. Mas à noite, no silêncio do seu quarto, você pode retornar a esse centro. Imagine que você está sentado em um cinema escuro e na tela estão passando as imagens do seu dia. Você vê a pessoa na tela, que é você, sofrendo, correndo, falando e se preocupando. Mas você, o observador na poltrona, está calmo. Você vê as imagens, mas as imagens não podem tocar em você. Você é a consciência silenciosa que apenas testemunha o desenrolar da vida. Identificar-se com esse observador é o segredo para a paz inabalável. O subconsciente se sente seguro quando percebe que a sua essência não está em perigo, mesmo que a sua imagem no mundo esteja enfrentando desafios. Sinta-se recuando para esse espaço de observação. Deixe que os pensamentos sobre o trabalho, sobre os relacionamentos e sobre as obrigações continuem a passar na tela, mas não se levante da poltrona. Apenas observe. Perceba como o observador não está cansado. O observador não está ansioso. O observador é como o céu azul que permanece o mesmo, independentemente das nuvens que passam por ele. Ao ancorar-se nesse lugar, você descobre que o descanso não é algo que você precisa fazer, mas um estado em que você já está quando para de se identificar com o drama da vida. Sinta a imensidão do seu próprio silêncio interno. Esse silêncio é a base da sua sanidade e da sua força. Ao dormir a partir desse lugar de testemunha, você ensina ao seu cérebro que você é independente das flutuações da fortuna. Você acorda com uma clareza renovada, porque o seu subconsciente não passou a noite tentando salvar uma identidade ferida. Ele passou a noite habitando a sua verdadeira natureza. Visualize esse observador como um monge sentado no topo de uma montanha, olhando para a neblina no vale abaixo. A neblina é o mundo, o monge é você. Durma com essa majestade. Você é o espaço onde a vida acontece, não as coisas que acontecem. O observador está em paz, e como você é o observador, você é a própria paz. Lição 20. A gratidão como estado de ser, expansão máxima. A nossa jornada termina na gratidão, mas não uma gratidão por coisas específicas, e sim uma gratidão existencial pela oportunidade de ser consciente. Os estoicos nos lembram que cada noite de sono é um ensaio para o fim da vida, e cada amanhecer é um novo nascimento. Poder fechar os olhos em paz é um privilégio supremo. Agradeça ao seu corpo que trabalhou sem parar hoje para te manter vivo. Agradeça à sua mente que tentou te proteger, mesmo que através da preocupação. Agradeça ao silêncio que agora te envolve como um manto sagrado. A gratidão é a frequência mais alta que o subconsciente pode atingir. Ela sinaliza para todas as suas células que está tudo bem, permitindo que o sistema imunológico e a regeneração celular trabalhem em sua capacidade máxima. Sinta o calor da gratidão se espalhando como uma luz dourada, começando no seu peito e descendo pelos seus braços, chegando às pontas dos seus dedos. Deixe que essa luz desça pelo seu tronco, relaxando o abdômen e os órgãos internos, descendo pelas pernas até os pés. Você é um ser de luz e consciência que agora se recolhe para o grande mistério do sono. O subconsciente, preenchido por esse sentimento de gratidão, torna-se um terreno fértil para sonhos curativos e ideias inspiradoras. Você não está apenas indo dormir,
Você está entrando em uma câmara de transformação. Agradeça por este momento de pausa. Agradeça pela sabedoria dos antigos que ainda brilha como um farol na nossa escuridão moderna. A gratidão é o selo que fecha a sua mente para o estresse e a abre para a vida. Agora, as palavras começam a se tornar desnecessárias. O som da minha voz vai se tornando cada vez mais suave, integrando-se ao ritmo da sua respiração. Não há mais nada a aprender. Não há mais lições. Existe apenas o ser. Sinta o peso reconfortante da gratidão te puxando para baixo, para as profundezas do repouso. O universo sorri para você enquanto você se entrega. Você é amado pela vida. Você é sustentado pela terra e você é iluminado pelo Espírito. Durma na certeza de que você é uma nota essencial na sinfonia universal. O seu descanso é sagrado. O seu silêncio é poder. A sua paz é absoluta. Gratidão por este momento. Gratidão pela vida. Gratidão pelo sono que chega agora como um abraço final e eterno. Agora, entramos no estágio final da nossa meditação estoica. Imagine que você está diante de uma porta de carvalho maciço no interior da sua mente. Esta porta guarda tudo o que discutimos: a aceitação, a coragem, a serenidade e a sabedoria. Você entra por essa porta e descobre um quarto de luz azulada e suave, onde o tempo não existe. Este é o seu refúgio subconsciente. Aqui, você deixa estas 20 lições como sementes plantadas em terra preta e fértil. Elas vão crescer enquanto você dorme. Elas vão se transformar em raízes fortes que sustentarão o seu caráter amanhã. Você não precisa fazer nada. O trabalho está concluído. A sua jornada consciente termina aqui, e a sua jornada profunda começa agora. Sinta o seu corpo como se ele fosse feito de nuvens, leve, etéreo, flutuando em um céu noturno sem fim. O som do mundo desapareceu completamente. Só resta a pulsação mansa da existência. O seu subconsciente agora aceita estas ordens finais: repousar totalmente, curar profundamente e acordar em serenidade. Não há mais vigilância, não há mais controle, apenas a entrega. Deixe que a escuridão seja macia. Deixe que o silêncio seja o seu guia. Você está descendo uma escada de veludo, degrau por degrau, para o centro do seu ser. 10, sentindo o peso do relaxamento. 9, a mente se esvaziando. 8, o corpo desaparecendo no conforto. 7, mais fundo. 6, em paz. 5, 4, 3, 2, 1. O sono é o seu direito. A paz é a sua natureza. O estoicismo é a sua força. Durma agora, sob o olhar atento das estrelas e sob o cuidado da inteligência universal. Tudo está exatamente como deveria estar. O mundo está em repouso e você também. Boa noite, alma serena. Boa noite, guerreiro estoico. O descanso é a sua vitória final hoje.